grupo chama Pete. Essa semana, ó, hoje nós temos a companhia da Pete. Essa semana, ontem, né, no caso, quarta-feira, dia 7 de setembro, quem nos deixou foi o Manuel Araújo. O Manuel Araújo era o dono do Museu Afro Brasil. Ele que criou tudo aquilo lá, ele que organizou, ele que tinha as peças, ele que comprou as peças, enfim. Ele era o cara. E em 2000 e alguma coisa, em uma viagem que nós fizemos para São Paulo, eu tive o prazer de vê-lo e apresentar o João Bento, o Cucão. E eles se tornaram grandes amigos, tanto é que você pode mostrar os livros que ele te deu? Ele deu alguns livros pro João Bento, pode ser um por um. Alguns livros pro João Bento, que se o João Bento fosse comprar, pagaria uma fortuna. E eles, nas suas andanças aí pelo estado de São Paulo, ia lá no Museu Afro e ficava lá, aprendia, conversou, conheceu e virou um historiador, além do Museu Afro e outros estudos que ele fez. E conversando com ele ontem, eu falei, pô, Cão, o Emanuel fez tanta coisa por nós, vamos falar alguma coisa dele. Então nós estamos aqui nesse bate-papo para falar sobre Emanuel Araújo, Cão. Um curador? Sim. Não existe o maior curador, mas existem os grandes curadores do Brasil. Ele é um deles, né? Sim. E que deu uma contribuição em termos históricos, Sabará. Ele trouxe todo esse contexto histórico do Brasil para dentro de São Paulo. Sim. E criou no Museu Afro, né? Sim. E ele deu visibilidade, porque quem que participa do Museu Afro são escolas. Sim. E que leva os seus alunos para trocar experiência. E lá dentro tem uma baita de uma biblioteca chamada Carolina Maria de Jesus. E eu tive o prazer de conhecer ele pela primeira vez, depois a gente se tornou amigo, eu e ele viu que eu tinha interesse. Sim. E que conhecia alguma coisa na época. Ele passou a me valorizar e me carregar eu de informação. Ele me deu um livro... Porque precisa, né? Precisava dar continuidade, né? Porque ele não pode reter só em cima dele, não, né? ele era da ideia de que tinha que passar mesmo a informação. Tem que passar. O que você está fazendo nesse momento Sim. é repassar essa informação. E Sabará, eu teve uma vez que eu fui no Museu Afro à noite e tava todo aquele monte de gente. Ele me viu, né? E ele veio perto de mim, da Lurdinha, e me convidou no outro dia para almoçar. Eu fui almoçar com ele. Ele gostava muito de chale, né? Por causa do frio. E a gente se tornou um amigo e ele não aceitava que eu chamasse ele de senhor. Porque quando a gente trata uma pessoa de senhor, não é porque a gente está chamando de mais velho, era questão de respeito. Muito respeito. Ensinamento familiar, sim, né? Sim. O conhecimento dele era fantástico. E aí ele ficava bravo comigo que eu chamava de senhor. Ele queria que eu chamava ele de você. Ele falava assim, você é igual a mim. A diferença, o que é a diferença a mim e você é que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento. Mas não é porque eu tenho um pouquinho mais de conhecimento que eu posso humilhar as pessoas. Claro. E seja qual for a pergunta, né, Sabará? A gente sempre tratou assim. Sim. Qual que seja a pergunta, a gente tem que responder. E sem achar que desmerecer a pergunta. Não, nem todo mundo é obrigado a saber tudo. Isso. E Sabará, eu fiquei muito triste porque eu conheci muitos historiadores pelo Brasil. E você sabe que eu andei o Brasil atrás dessa história. Mas o Manuel me marcou. Porque o conhecimento era ele, né? Ele que passava pro resto, né? Como diz assim, na realidade a gente está sentado em cima dos ombros desses pessoal, né, Sabará? Sim. Eles estão no meio acadêmico. Sim. Como a gente não está no meio acadêmico, a gente tem que pegar deles e repassar para baixo. Correto. A gente passa a ter um intercâmbio das escolas, né, Negrão? Que a lei 10.639 diz isso. Alguém tem que fazer esse papel. Sim. Infelizmente não fazem, né, Sabará? Então, e agora recentemente eu tive em União dos Palmares. E lá, rapaz, eu falo assim, se você não há um incentivo e esse carinho dos demais, a gente Desanima, cansa. Então nós, como você, Sabará, nós com o cabelinho branco, nós tem que
pedir aos nossos ancestrais que façam um acolhimento a esse homem pela grande contribuição, porque Zumbi, ele é do século XVII. Sim. Mas tivemos outros zumbis do século XVIII, século XIX. E o Emanuel é o zumbi do século XX. do século XX. Século XXI, Sim. que morreu no século XXI. Sim. Então, esses grandes negros que faz parte da nossa história, sabe? Cada um com o seu tempo. Cada um da sua maneira. E todos devem ser respeitados, como nós gostamos muito do Abdias do Nascimento, né? Sim. Aquela fera também, né? Do Sim. Rio de Janeiro. Sim. Então, cada um com o seu tempo, Sabará. E eu não sei se você vai fazer mais alguma pergunta para mim. O Emanuel era fã do Abdias, Ah, tá? Porque foi o Abdias que abriu todas as portas. sim. Teatro do O Imaginário. Carlos Mouro, que fundou a Fundação Palmares. Isso. Mas quem criou a Fundação Palmares foi o Abdias. Ah, Tá? A ideia da Fundação Palmares, a ideia da Serra da Barriga é do Abdias. e me mostraram lá onde União Palmares, onde está a cinza jogada do Abdias do Nascimento. Ele foi cremado. Isso, porque ele pediu para ser, cremado jogado as cinzas dele lá. Porque foi ele que criou a Fundação Palmares, União, aquele local lá, o Quilombo dos Palmares, e criou tantas outras coisas, a lei, né? Ele começou a falar da lei... GTI, né? O Grupo de Trabalho Interministerial. Então, o Emanuel veio na sequência, aprimorando o que o Abdias fez. Assim como nós estamos vindo na sequência do Emanuel, o Luquinha está vindo, e assim vai. Sabará, você sabe que o que o Emanuel fez comigo, e que você, quando você está dentro do contexto histórico da história do negro, você é diferente, como mim, como outra pessoa. Outras pessoas não conseguem sentir, mas a gente sente. Quando ele leva a gente no navio negreiro e eles reproduzem aqueles lamentos, aqueles gritos, né, de horror, sim. Através do som, parece que você viveu na época, né? Então, eu falo assim, a reencarnação é tão bonita porque você não sabe de onde você veio, você não sabe quem você é e não sabe para onde você vai quando morrer. Né? Mas você só sabe que em algumas situações você sente. Isso. E aí, quando você não sabe de onde você vem, você olha para trás que você sabe de onde você veio, né? Não é assim? Com certeza. Nosso contexto histórico, né? África como mãe, né? Como orientadora de todo o processo. E lamento muito, Sabará, você viu que eu te falei antes de fazer a gravação, que eu adorei o espaço deixado para as religiões de matriz africana, onde você pode se sentir bem, de falar com os ancestrais. Sim. Eu achei aquilo, sei lá, Sabará, como diz, nós somos suspeitos a falar dessas coisas. Nós temos muito que aprender, Sabará. Mas temos muito que ensinar também, já aprendemos bastante. Sim, sim. Tonto de alguns que chegam, quer atropelar, já achando que a gente é bobinho, né? Não tem essa. Ó, esses livros aqui não são decorativos, não. Todos foram lidos. Todos foram lidos, não tem conversa. Negão, vou encerrando por aqui. Eu agradeço a vocês. Eu gostaria de agradecer muito meus ancestrais, porque cada um com a sua época deu a sua contribuição. E Emanuel, o meu carinho, eu posso falar para você, Emanuel, quando o Senhor me batia, eu rezava para Nossa Senhora, ai meu Deus, como essa pancada doía. Obrigado, Emanuel. Palmas bom retorno, né? Ele vai ser enterrado às 4 horas da tarde, no cemitério da Consolação, onde está o nosso grande baluarte Luiz Gama, né? 24 de agosto. Mais um. 1882. Mais um. Depois de quanto é? 222 anos, vai indo o outro. Sabará. Então valeu. A nossa história é muito mais bonita que as pessoas imaginam. Lógico. Obrigado. Valeu. Valeu, Emanuel. Uma salva de palmas aí pra ele, né? Vou pra você. Pretão, muito obrigado que você fez por mim.